Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje estamos aqui no nosso renomado podcast para mais um episódio. Hoje, nesse episódio, estou aqui, eu, Luan Felipe, junto com meu colega William. E hoje nós iremos apresentar sobre Atenas e Esparta. Para o podcast de hoje, vamos trazer algumas pessoas para a entrevista. Mas nada melhor do que chamar os próprios que viveram na época para a entrevista de hoje. Exatamente, e como nosso primeiro convidado temos Clístenes, que é presente. Olá, sou Clístenes, e o estabelecimento de direitos políticos aos cidadãos atenienses. Vale ressaltar que só é considerado cidadãos atenienses aqueles que atendiam os seguintes requisitos: homens, filhos de pais atenienses, maiores do que 18 anos. Certo, e em sua vida, no que você ajudou o povo ateniense? Bom, eu ajudei a conquistar a participação e direito dos cidadãos nas ações políticas e econômicas de Atenas, estabelecimento da Assembleia, o mecanismo da discussão, debate e decisão. Cargos públicos eram sorteados na Assembleia entre os cidadãos, instituição do ostracismo, que é a suspensão dos direitos políticos do cidadão ateniense, quando ocorreu desrespeito à democracia ou ao funcionamento da cidade. Bem, eu acho que interessante o que você disse, mas assim como eu, acredito que o William e o pessoal que está assistindo tem uma pergunta. Como eram os poderes políticos? Como que tudo isso funcionava? Será que você pode explicar para a gente? Eram divididos em 3 poderes: o poder legislativo, do Conselho dos 500, a eclesia, reunião dos cidadãos atenienses do sexo masculino, que é assumido o advogado, conselho ou tribunal de justiça, para cuidar do sistema judiciário da cidade. O poder executivo é exercido por 10 estrategos. Esses eram escolhidos a cada ano pela eclesia. Bom, muito obrigado por sua participação, Clístenes. Agora iremos falar um pouco sobre Esparta. Então, para isso, chamamos 2 reis gregos. O Esparta era comandada por uma diarquia, que no grego significava uma monarquia com 2 reis. Então, apresentem-se. Muito prazer, sou da família dos Ágios. E eu sou da família de Eupóntimos. Nossa política era formada por um sistema de dualidade com 2 reis e uma assembleia composta por cidadãos espartanos, mas era altamente restritivo. Confesso que a democracia em Esparta era mais oligarquia militar do que uma verdadeira democracia. Ela era a Assembleia Espartana, o local que reunia todos os esparciatas. Para participar dela, era necessário ter mais de 30 anos de idade. A Jerusalém era um conselho de anciãos, formado por 28 esparciatas por mais de 60 anos e pelo menos 2 reis. Ela era mais responsável pela elaboração das leis e dos projetos que seriam encaminhados para a aprovação ou rejeição na apela. E o Conselho dos Éforos era formado por 5 esparciatas, que detinham grandes poderes, administrando tanto a Ápela quanto a Jerusalém. Ah, sim. Aparentemente era um governo bem organizado na sua época. Bom, agradecemos a visita de vocês aqui. Muito obrigado. Uma honra que vocês aqui. É uma honra tanto para mim quanto para meu colega William ter 2 estudantes como vocês aqui conosco. Então, vocês poderiam dizer um pouco da diferença das polis onde vocês dois são? Já que uma já era muito mais voltada para a parte militar e a outra um pouco para a parte filosófica. Boa tarde a todos. Sou estudante da Academia de Platão. Boa tarde, já eu sou um militar de Esparta. Certo. Em termos de uma educação direcionada somente a homens. Ela começava aos 7 anos de idade e visava o desenvolvimento físico e intelectual do ser humano. Bom, estou vendo aqui no chat que a sociedade de Atenas era baseada em 3 pilares. Isso está certo? Exatamente isso que eu ia falar. Ela é baseada na ginástica, música e espírito. Interessante. E a sociedade de Esparta, como que era? Bom, em Esparta a educação valorizava acima de tudo as questões morais e poéticas na formação de soldados. Até os 20, os jovens espartanos estudavam música, teatro e poesia. Os treinamentos militares só começavam aos 21. Bem, pelos meus conhecimentos, Esparta visava bastante essa área militar, né? Isso mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês.
Agora iremos começar um novo assunto com convidados especiais. Bem, para nos contar um pouco sobre as classes sociais da época, eu vou chamar um cidadão de Atenas e um escravo aqui do podcast. Uma ótima tarde a todos. Sou um cidadão de Atenas e vim falar um pouco sobre como funcionavam as classes sociais. Boa tarde a todos. Me sinto lisonjeado de participar desse podcast de prestígio. É uma maravilha para mim ter vocês dois aqui como convidados. E será que vocês podiam falar um pouco sobre as classes sociais de vocês? Bom, são considerados cidadãos de Atenas homens livres, nascidos de pais atenienses. Nós temos direitos políticos e legais na cidade. Nós participamos da vida política através da democracia direta, votando em assembleias e servindo em juris e tribunais. E sobre os metecos, o que eles seriam? Os metecos eram estrangeiros residentes em Atenas que não tinham direitos políticos, mas podiam viver e trabalhar na cidade. Acho que tanto eu quanto o pessoal de casa conseguimos compreender bastante o que você queria passar para a gente. Mas agora, sobre os escravos. O que você tem para falar para a gente? Eu não podia participar das decisões políticas. Era só usado como instrumento de trabalho, mesmo nossa polis sendo considerada democrática. Bom, isso realmente é uma grande injustiça, mas já que você falou da Atenas, vamos falar sobre o tal berço da democracia. Certo, vocês devem estar sentindo um pouco de falta de algumas coisas aqui no podcast. Então, por isso, a gente vai chamar duas mulheres, uma espartana e uma ateniense, aqui para uma conversa com a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nos digam um pouco sobre o papel que vocês desempenharam naquela época. Ora, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada por poder estar aqui, representar e contar sobre o meu papel na melhor cidade-estado que já existiu na Grécia. Calma aí também, né? Nem direito você tinha nessa melhor cidade-estado que você disse. Bem, respondendo a sua pergunta, nós tínhamos um status legal e social inferior aos homens e não tínhamos direitos políticos. Nossas principais responsabilidades estavam relacionadas à administração da casa e à criação dos filhos, mas isso não significa que a gente não era feliz, tá bom? Bom, já nós espartanos tínhamos inúmeros papéis e nenhum deles se restringia a só cuidar da casa. Já havia homens empregados para exercer esse papel. Nós participávamos livremente de quase todos os aspectos da vida política e social de Esparta. Nós deveríamos estar fisicamente preparados para que pudéssemos dar origem a indivíduos aptos a compor o exército. Por isso, era comum que nós nos dedicássemos a disputas de jogos e outros tipos de atividades esportivas. Além disso, podíamos controlar as finanças domésticas e participar das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. Só uma perguntinha. O que eu tenho a ver com isso? Com a minha fala, comprovamos que ainda mais que Atenas, na verdade, nem era tão democrática assim, não é mesmo, Sra. Elatar? Bem, primeiro eu vou pedir para as senhoras se acalmarem e irem tomar um chá na sala do lado, enquanto eu e meu amigo William vamos chamar o próximo convidado. Agora falaremos sobre a estrutura social de Esparta, que foi estabelecida no século 8 a.C. por um legislador mítico conhecido como Licurgo. Boa tarde, somos esparcianos. Éramos os únicos que detinham direitos políticos. Nós nos dedicávamos apenas às guerras e na política. Tinham também os ilotas e os péricos. Os ilotas, se não me engano, eram a classe de servos. E os periecos ocupavam um grupo de homens livres, ou seja, eles eram de uma posição intermediária. Não eram servos como os ilotas, mas não tinham direitos como os esparciatas. Exatamente, por isso nós esparciatas éramos os melhores. Para finalizar, iremos agora para a parte do período clássico que mais aguardam. As ligas e as guerras médicas e a Peloponeso. Para isso, trouxemos dois soldados para nos dizer um pouco sobre. Bom, sobre a Liga dos Delos, foi constituída em 478 e tinha como principal objetivo formar uma aliança entre cidades gregas para acabar com o domínio persa do mar Egeu. De início, as cidades aliadas mantiveram suas dependências, mas logo caíram sob o domínio ateniense, na qual as cidades componentes deveriam enviar dinheiro, armamentos e soldados para um tesouro comum. Os atenienses utilizaram esse dinheiro para construir obras públicas e investir na cultura. A Liga do Peloponeso foi uma aliança militar criada em 431 a.C. pelos líderes da cidade-estado grega de Esparta e outras cidades do Peloponeso, em resposta à formação da Liga de Delos pelos atenienses. Seu principal objetivo era se opor ao poder ateniense e defender os interesses do sul da Grécia
O foco principal da Liga do Peloponeso era garantir proteção e segurança às cidades e estados que dela participavam. Na organização da Liga, somente Esparta tinha o poder e o direito de convocar congresso. Esparta também não precisava seguir as decisões tomadas. Bem, agora para dar continuidade ao podcast, a gente vai falar um pouco sobre as guerras médicas. Bem, o termo médica se refere à forma de como os gregos chamavam os persas. A expansão da Pérsia ameaçou os domínios gregos e é o motivo principal da guerra. Foi a reação grega à invasão persa na Grécia continental. As cidades-estados se uniram em um momento único da história grega, para defenderem o território de um inimigo comum. A guerra médica foi dividida em duas partes. Poderíamos contar como elas foram? A Primeira Guerra Médica ocorreu em 490 a.C. Foi a ofensiva do rei persa Dário sobre a Grécia para anexá-la à Pérsia. A batalha entre os gregos e os persas ocorreu na cidade da Maratona. Apesar de terem um número de soldados muito grandes, os persas foram derrotados. Ou seja, nós gregos ganhamos lindamente. A segunda fase das guerras médicas ocorreu em 480 a.C. Os atenienses fundaram a língua dos Delos. Xerxes decidiu vingar a derrota sofrida durante a Primeira Guerra Médica, na Batalha do Salamina. Novamente, os gregos e persas entraram em confronto, de modo que os gregos saíram vitoriosos mais uma vez. Os persas assinaram um tratado de Susa, reconhecendo o domínio grego sobre a Ásia Menor e prometendo nunca mais invadir o território pertencente à Grécia. Bem, vocês falaram aí sobre essa Liga de Delos e pintou uma dúvida aqui para mim. O que seria essa liga? Era uma organização militar, responsável por fortalecer as defesas gregas e evitar novas ameaças externas, como aconteceu nos ataques vindos da Pérsia. Que interessante. E quais foram as consequências disso? As consequências foram a hegemonia grega sobre o mundo antigo, o investimento dos gregos em frota naval para evitar uma nova invasão inimiga vinda pelo mar. Bom, isso também. Atenas e Esparta se tomaram as principais cidades-estados e criaram ligas militares, para expandir o seu domínio e influência sobre a Grécia Antiga. Essa vontade de expandir seus domínios também gerou outra guerra, a Guerra do Peloponeso. Será que esses dois soldados poderiam contar um pouco sobre? Claro! A Guerra do Peloponeso foi o resultado direto da disputa de interesses entre Atenas e Coríntios, cidade aliada de Esparta, e membros da Liga do Peloponeso. Coríntios, as disputas de tanto infernizar Esparta, eles foram e declararam guerra a nós, atenienses. Porque os espartanos, Maria vai com as outras, não podiam perder sua aliança com Coríntios. Você sabe que não é bem assim, né? A gente não pode perder uma guerra, somos uma elite militarizada. Mas enfim, continuando. A Guerra do Peloponeso durou 27 anos e foi marcada por muita oscilação, pois em certos momentos os merdinhas dos atenienses impuseram sua força, mas em outros, como é óbvio, os espartanos tinham a vantagem. Como é mais que óbvio, desde o começo da guerra, levamos as melhores sobre os atenienses e forçaram-os a se render. Fizemos um acordo de paz conhecido como a Paz de Nícias, que durou 50 anos. Infelizmente, Esparta, aqueles hipócritas que antes estavam em guerra com os persas, tiveram o apoio deles na guerra. E após alguns ataques, os fracotes aqui não aguentaram, né? E teve que se render. Você fala isso, mas vocês são treinados desde o 7, né? Não tem como competir. Fazer o quê, né? Ok, eu vou pedir para que não briguem aqui. Bem, essa guerra civil gerou consequências também, né? Como a Grécia ser conquistada pelos macedônios? Sim, né? Houve o fim do Império dos Perdedores, vulgo os atenienses. Mas os domínios dos espartanos não foram essas coisas também. Não ficaram quase nada no poder? Então, infelizmente, houve um enfraquecimento da Grécia e, com isso, a conquista da Macedônia sobre a Grécia. Muito agradecidos pela presença de vocês dois aqui e sobre contar um pouco, né, sobre as guerras no período clássico. Bom, infelizmente agora vamos chegando ao fim do nosso podcast. Queremos agradecer a todos os convidados mais que especiais. Nesse podcast, consegui aprender muita coisa. A diferença entre Atenas e Esparta, que Atenas valorizava o individualismo e a criatividade, enquanto Esparta enfatizava a disciplina e o coletivo. É importante ressaltar que Atenas deixou um legado cultural significativo, contribuindo para o desenvolvimento da filosofia,
arte, teatro e democracia na Grécia Antiga, influenciando profundamente a civilização ocidental. Já Esparta é lembrada por sua eficácia militar e disciplina, além de sua resistência contra invasores estrangeiros. Ambas deixaram marcas duradouras na história, influenciando não apenas a Grécia Antiga, mas também como o mundo moderno. Um claro exemplo na questão de Atenas foi que sua democracia direta serviu de inspiração para sistemas democráticos em todo o mundo, incluindo muitos países ocidentais contemporâneos. Além disso, o legado cultural ateniense, incluindo as obras de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, dramaturgos como Sófocles e Eurípides, continua a ser estudado e apreciado até hoje, moldando o pensamento e a arte ocidental. Já Esparta influenciou o mundo moderno através do seu modelo militar, enfatizando a disciplina, a coesão e o treinamento físico. Esses valores são vistos em várias instituições militares contemporâneas e nas filosofias de liderança em diversos campos, como nos esportes de equipe e no treinamento corporativo. Além de que, durante o período clássico, diversas tecnologias foram desenvolvidas e aperfeiçoadas na Grécia. A roda d'água foi uma delas, utilizada principalmente para movimentar moinhos. No mundo contemporâneo, utilizamos rodas d'água nas hidrelétricas que transformam a força da água em energia elétrica. Bem, isso é tudo que o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham desfrutado da nossa conversa sobre Atenas e Esparta tanto quanto nós. Definitivamente, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Esperamos que tenham aprendido algo novo. Até a próxima! Até logo!